Olá, boa noite. Sábado, 12 de março de 2022. No NTV News de hoje, você vai ver. Sindicato convoca fiscais para a paralisação geral dos servidores do IMA. Bolsonaro sanciona o projeto de lei da cobrança única do ICMS de combustível. 13 aumentos em um ano no gás de cozinha. Consumidor que pagar as contas da CEMIG por Pix ou débito automático vai poder concorrer a até 2 anos de contas gratuitas. Moradora do bairro Alto da Serra denuncia descaso do poder público com a Avenida do Bairro. 209.973 candidatos disputam as 2.420 vagas para policial penal em Minas Gerais. A história do movimento feminista. Em 2 anos de pandemia da Covid-19, Patos de Minas já registrou mais de 30 mil casos da doença. Os detalhes dos jogos da URT e Atlético na penúltima rodada do Mineiro. 47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar 75 minutos de atividade física intensa. Esses são alguns destaques desta edição. O NTV News especial deste sábado começa agora. O custo da guerra na Ucrânia chegou ao Brasil em forma de reajuste no preço dos combustíveis. Com o aumento do preço internacional do barril de petróleo, a Petrobras reajustou os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Em alguns postos de combustíveis de Patos de Minas, a gasolina comum varia entre R$ 7,49 a R$ 7,78. O preço do etanol flutua na casa dos R$ 5,00 e o diesel, que está em falta, quando encontrado, pode custar até R$ 6,86. Os valores dos combustíveis que já estavam numa escalada não sofriam reajustes há quase 2 meses. O novo aumento é justificado pela Petrobras devido às sanções sofridas pela Rússia depois que o país situado na Eurásia invadiu a Ucrânia. Segundo a estatal, o aumento trará equilíbrio na oferta dos combustíveis. Infelizmente, o nosso país está passando por sérias crises financeiras devido ao Covid, primeiramente, né? E agora com essa guerra que está acontecendo lá na Rússia contra a Ucrânia, infelizmente as coisas tendem a aumentar. Porém, eu penso que o governo deveria fazer algo, diminuir o imposto, ver uma segunda alternativa para não aumentar tanto os combustíveis, o gás de cozinha. O fato divide opiniões nos postos de combustíveis da cidade, e este médico instiga uma reflexão se o aumento realmente deveria ter ocorrido em território brasileiro. O preço do combustível, será que realmente reflete a realidade? Realmente, será que de fato é necessário o aumento desse preço ou é só cultural? É só ouvir falar e agora o preço pode ser aumentado em todo lugar do Brasil. Realmente, de fato, está acontecendo, é necessário esse aumento? Devido à alta do diesel, a classe dos caminhoneiros iniciou uma greve a nível nacional para reivindicar o aumento. Sem bloqueios nas estradas, a paralisação inicialmente será apenas técnica. Por WhatsApp, o presidente da Associação dos Transportes Patenses informou que, por enquanto, ainda não haverá adesão na cidade. Com esses aumentos excessivos, com de expressão que vem a cada mês, a cada dia fazendo aí no petróleo, e o frete não aumenta, nós não tivemos aumento, não tivemos reajuste em frete, e a mão, como se diz, e o material, quer dizer, e o que a gente usa ali no caminhão, pneu, parte de manutenção em si do caminhão hoje, ele não subiu não, ele dobrou, mas dobrou muito de preço, triplicou de preço. Quando a gente vai fazer as manutenções dos veículos, a gente assusta, dá vontade de parar e sair do ramo. A gente que milita nesse meio aí do transporte há muitos anos, é uma tristeza. Então o que a gente fala e pede que a população em si abrace a causa. Se chegarmos a ter realmente uma paralisação, uma greve, que a população abrace a causa. Porque nós usamos o diesel, mas a população em si usa o petróleo, usa a gasolina, usa o gás de cozinha e os derivados, que tudo dobrou, tudo subiu. Então, para a gente abraçar a causa.
Com distribuidoras limitando a venda do diesel e a alta dos valores, motoristas da cidade estão migrando de postos em postos em busca de melhores preços, além de alternativas para contornar a alta nos valores dos combustíveis. Eu imagino que vamos ter que voltar aí a andar a pé, andar de bicicleta, de ônibus, fazer algo diferente, porque com esse aumento dos combustíveis e o salário mínimo no valor que está, e ninguém dá aumento salarial para os funcionários, infelizmente a tendência é diminuindo andar de veículo, infelizmente andar de bicicleta, andar a pé, de ônibus. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na íntegra o projeto de lei complementar número 11 de 2020, que prevê a cobrança em uma só vez do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis, inclusive os importados. O ICMS único também valerá para o gás natural e para a querosene de aviação. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Atualmente, a alíquota do imposto é um percentual cobrado em cima do preço final do litro da bomba, que sofre variações do dólar e do preço internacional, onerando ainda mais o valor final cobrado dos consumidores. O projeto de lei sancionado determina que a cobrança do ICMS ocorra sobre o preço na refinaria ou no balcão de importação, quando o combustível vier do exterior. Os novos valores pela proposta serão definidos por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, que reúne representantes da área econômica de todos os estados e do Distrito Federal. O diesel é o único combustível que adotaria uma regra de transição emergencial. Segundo essa sistemática, enquanto não for adotada a cobrança única e correspondente unificação de alíquota do diesel, o valor de referência para a estipulação do tributo será a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores à sua fixação. Na definição das novas alíquotas, deverá ser previsto um intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste dessas alíquotas e de 6 meses para os reajustes subsequentes, devendo-se observar o prazo de 90 dias no caso de um novo aumento. A medida também reduz a zero as alíquotas da contribuição para a PIS/PASEP e do CONFINS e também da contribuição para o PIS/PASEP importação e da CONFINS importação, garantindo assim a manutenção dos créditos vinculados às pessoas jurídicas da cadeia produtiva. Desse modo, a proposição não apenas preserva a autonomia dos estados e do Distrito Federal, mas também simplifica a incidência do ICMS sobre os combustíveis e lubrificantes, confere maior uniformidade e dilui o peso da carga tributária incidente sobre estes produtos para enfrentar o súbito aumento do petróleo decorrente da guerra na Ucrânia. Gasolina, diesel e o gás de cozinha, como você já pôde ver aqui, estão mais caros após a autorização da Petrobras. E também o preço do etanol acabou subindo. O impacto desses reajustes já foram 13 aumentos em um ano e que acaba contaminando toda uma economia e acaba penalizando também quem mais ganha menos. Noemi prepara o almoço para ela e os filhos nesse fogão de lenha improvisado. A dona de casa mora na Ocupação Vitória, na divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia. Com o gás cada vez mais caro, essa tem sido a única alternativa. Está muito difícil, principalmente eu estou desempregada. Eu estou vivendo de um auxílio, mas é um auxílio assim, você tira o gás e o restante você tem que saber o que você vai fazer. Você come, você cuida da saúde. Para aguentar a alergia causada pela fumaça, Noemi toma um remédio a cada 6 horas. Quando chove, precisa levar o fogão para dentro de casa e os filhos também acabam respirando a fumaça. Eles tudo tomam remédio para bronquite. Precisa baixar, porque a gente não dá conta, a maioria está desempregado, não é fácil. A vizinha Ana também cozinha na lenha. Ela e o marido trabalham nessa horta na comunidade e é aqui que ela faz o almoço para quase 10 pessoas. O trabalho começa antes mesmo de acender o fogo. A gente vai no mato, pega o machado, corta com o machadinho, vem com o carrinho de mão e é maior sofrimento e luta.
E às vezes está chovendo, barro, é tudo aqui que a gente faz. Na ocupação Vitória, um botijão de gás custa cerca de R$ 130. Com o reajuste, muitas das famílias que hoje ainda cozinham com gás, agora também vão precisar usar a lenha. Aqui na ocupação Vitória vai chegar um ponto que a gente ganha doação, né? Mas vai chegar um ponto que a gente não vai ter as coisas, mas não vai ter o gás para a gente cozinhar. O preço médio do botijão de gás no Brasil está em R$ 102,64, de acordo com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O reajuste da Petrobras foi de 16,4% e em breve deve chegar ao consumidor. Dessa vez, um reflexo do cenário internacional de guerra. Toda essa questão da guerra da Rússia e Ucrânia, ela vem afetando quem são hoje os grandes produtores de gás no mundo, está vinculado também aos países da OPEP, por certo. E aí você tem que fazer uma realocação dessa oferta. Se a Rússia vai produzir menos, quem é que vai produzir mais? Se você tem uma redução de ofertantes, o preço tende a subir. Além do preço do botijão de cozinha, o aumento impacta indústrias e todo o mercado de alimentação. O economista acredita que algumas medidas federais podem amenizar a situação, mas o preço vai continuar alto. Não é uma questão apenas brasileira, é uma questão de inflação mundial, vai aumentar. Isso gera impacto sobre taxa de juros, porque os bancos centrais do mundo afora vão gerar uma tendência de subida de juros, que gera um impacto de desaquecimento econômico. Então, quer dizer, vai haver um transbordamento e efeitos sobre todas as economias e também no Brasil. E o Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Assistentes Agropecuários emitiu comunicado convocando os fiscais da carreira agropecuária estadual para aderirem à paralisação geral das atividades. O ato está programado para a próxima quinta-feira, dia 17 de março. O movimento é uma das ações da jornada de lutas do Sindafa Minas Gerais pelo reconhecimento dos direitos e valorização profissional dos agentes fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, e conta também com o apoio e a participação da Associação dos Servidores do IMA. O intuito é resgatar as perdas salariais para a garantia da qualidade de vida e da saúde dos servidores. Como a pauta das reivindicações da categoria ainda não foi atendida e, por este motivo, não há perspectiva de avanço nas negociações com o governo de Minas Gerais, os fiscais agropecuários e os fiscais assistentes agropecuários optaram por esta interrupção temporária. Ainda hoje, o consumidor que pagar as contas da CEMIG por Pix ou débito automático vai poder concorrer a até 2 anos de contas gratuitas. E você vai ver que moradora do bairro Alto da Serra denuncia descaso do poder público com a avenida do bairro. Estamos de volta com a NTV News para te mostrar que o consumidor que pagar as contas da CEMIG por Pix ou débito automático vai poder concorrer a até 2 anos de contas gratuitas. Cada vencedor vai ganhar R$5.000 em créditos na conta de luz. Com a campanha, a CEMIG quer incentivar os clientes a aderirem ao pagamento da fatura de forma mais prática, na modalidade que caiu no gosto da população. Para concorrer, basta o cliente abrir o aplicativo do banco e fazer o pagamento no QR Code Pix que vem na fatura. Não é preciso que o cliente tenha a chave Pix própria cadastrada. É só colocar os dados no site da CEMIG e já está concorrendo. Os ganhadores receberão R$5.000 em créditos na CEMIG, via desconto na conta de luz, que podem ser consumidos em até 24 meses. Quanto mais contas forem pagas, maiores as chances de ganhar. Serão 5 sorteios com 4 ganhadores cada. O participante tem que estar com a conta em dia quando acontecer o sorteio. Os consumidores que optaram pelo débito automático também podem participar, cadastrando os dados no site da CEMIG. Vamos mudar de assunto agora? Uma moradora do bairro Alto da Serra tem sofrido com descaso do poder público com a avenida do bairro. Falta iluminação e o mato está alto. Com as intensas chuvas no mês de janeiro, muitos lotes estão cheios de mato até hoje. E no bairro Alto da Serra não é diferente. A Avenida Wilson Gomes Coelho, por exemplo, tem se tornado abrigo para animais peçonhentos. E além disso, o local está com alguns postes sem iluminação.
Neste ano, já é a segunda vez que Eliege procura a equipe de reportagem da NTV para falar sobre o caso e diz ficar aflita ao passar pelo local. Os problemas nossos aqui do bairro é o mato, né? A falta de iluminação aqui na avenida, que está muito, né? E a casinha que continua ali no mesmo lugar, no escuro, não tem uma iluminação lá adequada para a gente, né? A gente não sabe se esses lotes são da prefeitura ou se tem dono, porque se for da prefeitura, a gente pede para o prefeito tomar providência, porque a única coisa que ele fez foi limpar os passeios. O resto do mato continua aí do mesmo jeito, oferecendo risco para a gente, pode ter bicho, cobra, a gente passa aqui à noite, é perigoso, né? Oferece risco para a população, não só para mim, como para todo mundo que mora aqui no bairro. A mulher de 39 anos está indignada e reafirma que o local está com uma péssima iluminação. Tudo apagado. Eu passo aqui 11 horas da noite, né? Para onde está indo o dinheiro da nossa taxa de iluminação pública, né? Está indo para o bolso do dono da CEMIG, né? Porque nós pagamos taxa de iluminação direitinho, porque se nós não pagar, vai lá e corta a nossa energia, não vai? Então por que eles não arrumam energia para nós? Eliege diz ter entrado em contato tanto com a prefeitura quanto com a CEMIG, mas afirma que nada, definitivamente, foi resolvido. Eles falaram que ia tomar providência e não tomou. Já entrei em contato com a CEMIG falou que dentro de 3 dias ia vir aqui resolver o problema da iluminação e não veio, nada foi feito. Isso já tem quase um mês. E eles não fizeram nada. Sendo assim, ela faz um apelo para que os problemas da falta de iluminação e do excesso de mato sejam resolvidos. Isso aqui não pode ficar do jeito que está, não. E dar uma olhada e providenciar. Se os lotes não for da prefeitura, que ele notifique os donos e tome providência. Porque senão vai ficar difícil. Daqui a pouco os moradores vão até a fogo aqui. Porque não tem condição de ficar esse mato do jeito que está. Às vezes, alguns caminhos só são percorridos durante o período de eleição, né? Cumprindo o nosso compromisso de ouvir os dois lados, nós procuramos a Prefeitura de Patos de Minas, que mais uma vez se recusou a responder o nosso pedido de resposta. A primeira etapa do concurso para o cargo de policial penal do Departamento Penitenciário de Minas Gerais será realizado neste domingo. Serão aplicadas provas para 209.973 candidatos inscritos, que irão disputar as 2.420 vagas para todas as regiões de Minas Gerais. Neste domingo, dia 13/3, será realizado o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Mais de 200 mil candidatos realizarão a prova e esses disputarão 2.420 vagas para todas as regiões do estado mineiro. Tiago Santos é professor de matemática em um cursinho preparatório e ele conta que a concorrência está altíssima. É um concurso nível médio, é interessante, o salário inicial R$ 4.600, né, tem plano de carreira. Então, por isso, né, por ser nível médio, não ter limite de idade, não ter altura mínima, isso aí atrai muitos candidatos. No total, são 351 locais possíveis para a realização da prova, sendo 18 em Brasília e os demais divididos em 16 cidades. E dentre elas estão Patos de Minas e Uberlândia. O professor conta que são muitas as matérias cobradas na avaliação, mas não para por aí. Além da prova objetiva, alguns candidatos se submeterão à correção da redação e até mesmo ao teste físico. Os alunos, eles estudam, né, os conteúdos de língua portuguesa, informática, direitos humanos, direito, noções de direito, a legislação especial, que é o REMP, e o raciocínio lógico. Além disso, né, que são as 60 questões fechadas que eles têm que fazer, eles devem escrever também uma redação. O candidato que atinge 60% da prova tem a correção da redação. Depois dessa etapa, né, que é a prova objetiva, que a gente chama, aí tem as outras etapas, né, investigação ética do candidato, tem também o psicológico, tem também teste físico e, por fim, tem o curso de formação.
Carmélia é concurseira e está se preparando para a prova da Polícia Penal. Ela conta que tem focado bastante na preparação e dentre seus métodos de estudo está a realização de exercícios. Eu tentei me preparar, da melhor forma possível, fazendo exercícios, preparando também com atividade física, que a gente tem outra etapa, além da prova escrita, fazendo redações, e ficando por dentro das atualidades. Myron também tem se preparado para a realização do exame e diz que suas expectativas são as melhores. As melhores, Todo concurseiro, toda pessoa que pretende, que faz um concurso, pretende ser aprovado no concurso, Para quê? Para que possa usufruir, dos cargos, das pejorativas que o cargo tem, ampliar sua carreira, tem um plano de carreira do servidor da Polícia Penal, que foi aprovado, Então, é sempre ter uma progressão dentro da carreira que ali é ofertada. O professor de matemática conta que o segredo para a aprovação é realmente os estudos. E agora, na reta final, a dica de ouro é acreditar na sua preparação individual e manter a calma. Dica para concurseiro é estudar muito, Eu costumo falar que existem 3 coisas para passar no concurso: estudar, estudar e estudar. Então os meninos, eles já estão preparados, Eles fizeram aí, eles estão com quase 1 ano de preparação, de cursinho que eu estou falando, fora os concurseiros que já estudam, mesmo sem ter o edital. E a questão agora é ter tranquilidade. Não tem outra forma, Tranquilidade e muito estudo. Nós continuamos falando sobre a prova da Polícia Penal de Minas Gerais, que vai ser aplicada amanhã. Eu converso agora ao vivo com Alfredo Terceiro, ele que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, professor e também ex-diretor do presídio de Coronel Fabriciano. Terceiro, seja bem-vindo ao NTV News. Já começo com a pergunta. A prova objetiva terá 60 questões? Como que fica essa distribuição? Boa noite para você. Matheus Borges, boa noite a todos que nos assistem, Mais uma vez um prazer aí atender ao convite da NTV e falar sobre um assunto que me é muito querido, muito caro, que é sobre o sistema prisional de Minas. Como você mesmo disse, eu fui diretor de um presídio. Vem em boa hora o concurso aí, amanhã o pessoal vai para 60 questões e uma redação, É importante que quem vai fazer a prova não se esqueça. Nessas 60 questões aí, nós teremos 10 questões de língua portuguesa, 5 de informática básica, 10 de noções de direito, 10 da minha matéria aí, direitos humanos, 20 questões sobre legislação especial, mais 5 questões de raciocínio lógico, Total aí 60 questões. Terceiro, e quanto tempo que os candidatos terão para resolver essas 60 questões e a redação? São 5 horas, Matheus, lembrando o seguinte: o pessoal tem que chegar a 1h da tarde lá, os portões vão fechar 15 para as 2h, a prova deve começar mesmo às 2h, deve ir até às 7 horas, são 5 horas de prova, mas é importante aí que o concurseiro já tenha lido o edital e dê mais uma lida, Ficar atento aí a esses horários. E nessas 5 horas de prova que ele planeje bem o tempo que ele vai passar elaborando questões e o tempo que ele vai dedicar à redação. Já deixo inclusive uma dica aí, Matheus, que é o pessoal ler primeiro o tema da redação, mas não fazer nada. É ler para o tema cair na cabeça e já ir fermentando uma ideia. Boa dica. E terceiro, diferentemente de alguns anos, desta vez o concurso para todo o estado da Polícia Penal, o concurseiro não escolhe, neste primeiro momento, o local de trabalho, Apenas essa escolha será feita de acordo com a ordem de classificação? Isso, perfeito. O sistema penal cresceu bastante aí nos últimos anos, e em razão disso mesmo, novas instalações e da necessidade de mais funcionários, aí, o governo de Minas pretende lotar o pessoal aí em toda Minas Gerais. E daí até uma importância do concurseiro se dedicar tendo em vista não só a aprovação, mas também uma boa classificação, que é a classificação quem vai garantir a ele a possibilidade de escolher trabalhar no local mais perto de casa. Antes de passar, o pessoal está muito preocupado em passar, mas depois que passa e eventualmente você for lotado longe de casa, você pensa assim: poxa, eu podia ter estudado um pouquinho mais. Pois é. E o terceiro, quando a gente fala de segurança pública, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, por que se faz tão necessário um concurso como este, uma vez que há alguns anos o governo de Minas não vinha oferecendo o concurso para a Polícia Penal? Ô, Matheus, excelente pergunta. O sistema prisional ele foi estruturado, na Constituição de 88, a gente já teve uma estruturação das forças de segurança pública e o pessoal esqueceu que tinha que ter alguém para cuidar dos presídios.
Alguns anos depois, e Minas Gerais foi inclusive pioneiro, né, na implementação de uma política de segurança prisional, inclusive, está atento aos presídios, e nós estamos ainda fortalecendo o quadro de pessoas. Veja bem, o sistema prisional hoje ele já conta com um pessoal extremamente capacitado, profissionalizado e maduro, mas como é quase tudo em segurança pública, está dependendo um pouco de ampliar por questões de organização, de dinheiro e até de pessoal mesmo. Então, esse concurso para ampliar a quantidade de pessoas que trabalham no sistema prisional vem em ótima hora, é necessário, né? Nós estamos aí com um problema de crescimento de criminalidade, né? Embora Minas Gerais hoje seja um exemplo no Brasil que tem reduzido os números de criminalidade, mas ainda assim essa redução de números ela não é acompanhada de uma redução de necessidade de vagas no sistema prisional. Antes a gente tinha uma quantidade de necessidade de vagas muito maior do que a quantidade de gente que era presa. Hoje nós conseguimos prender menos gente porque tem menos crime, né? Na verdade a gente continua prendendo muita gente, mas cometem-se menos crimes. Mas mesmo esses crimes que são cometidos em menor quantidade, ainda assim geram a necessidade de uma quantidade de vagas no sistema prisional muito grande. Então, é necessário uma ampliação do sistema prisional e também porque cada dia mais a legislação vai se tornando específica e vai exigindo que o próprio sistema prisional atenda a determinadas peculiaridades e condições que só o aumento do corpo de funcionários é capaz de prover, né, de providenciar, aí, de implementar essas políticas públicas. Terceiro, a gente está vivendo um momento aí de manifestações, de paralisação dos agentes da educação, da área da saúde também, e também da segurança pública. Essas ações podem influenciar, por exemplo, no prosseguimento das carreiras prestes a se iniciar? Ô, Matheus, é uma pergunta muito boa e nesse momento quem é concurseiro está com o coração na mão. Porque, veja bem, de acordo com o orçamento, né, e o governo ele é limitado dentro da capacidade financeira que ele tem de gastos, o concurseiro deve estar pedindo a Deus para que saia o aumento. Que o pessoal de segurança tem pedido, né? Eles estão defasados, têm direito ao reajuste aí, foram feitas as negociações, a gente tem acompanhado aí todas essas notícias. Então o concurseiro, inclusive, deve estar pedindo a Deus para sair um aumento salarial, que aí ele já entra ganhando mais. Mas, por outro lado, ele tem que se lembrar de que ele não pode... esse aumento, dependendo da forma que ele acontecer, ele pode prejudicar ou retardar as nomeações, porque aí vai depender do governo ter caixa para poder pagar o salário de quem entra. Então veja a situação que eles estão hoje, né? Todo mundo acompanhando aí a situação da segurança, nós estamos torcendo pelos servidores da segurança, mas você tem que levar isso em consideração. Quem está fazendo um concurso depende do governo ter dinheiro para te contratar, para ter dinheiro em caixa para poder pagar o seu salário depois. Pois é, uma situação aí que precisa ser analisada, mas vamos deixar essa análise para depois da prova, então, terceiro, já que a prova acontece amanhã, o que levar para esse momento na hora de fazer a prova e a máscara, será obrigatória? Pois é, eu levaria, mesmo os colegas que nos assistem aqui em Patos de Minas, embora o decreto do prefeito tenha liberado o pessoal de fazer máscara, a gente tem que lembrar que no momento em que há uma requisição do governo do estado de todos os prédios públicos onde serão realizadas as provas, aquele prédio público passa a ser de administração do estado de Minas, né? Então eu não arriscaria ir sem a prova em razão disso, uma vez que não existe por parte do governador um decreto que abranja toda Minas Gerais liberando o pessoal de usar máscaras, até mesmo porque a decisão do STF foi no sentido de que os prefeitos têm autonomia a respeito disso, então nós temos provas sendo realizadas em outros municípios, e em outros municípios pode ser que alguns prefeitos ainda não tenham liberado o uso de máscara. Num segundo ponto também, está escrito no edital, a edital é a lei do concurso, então o edital diz que o uso de máscara será obrigatório, então um segundo motivo para levar a máscara, né? Então, na dúvida, vai confiando aí no que está escrito no edital. Para levar, não pode esquecer o documento de identificação, a caneta, né? Eu, particularmente, quando fazia provas, levava 2 canetas, levar água para beber no local lá, uma barrinha de cereal para comer, porque a prova é extensa aí, serão 5 horas de prova, e muita tranquilidade e paciência. O concurseiro não pode ficar impaciente na hora de fazer a prova.
Então, dicas dadas para você que vai prestar a prova para a Polícia Penal de Minas Gerais neste domingo. E também já ficam aí as dicas para os próximos concursos que você que tem em casa pretende um dia fazer. Terceiro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no NTV News. Quebrando o protocolo aqui, um abraço para sua esposa Jéssica Andrade, carinhosamente a qual eu chamo de amiga. Eu espero você de volta mais vezes. Ela está aqui com a gente, um abraço aí, uma boa prova para os meus alunos, um abraço para o meu chefe Thiago, que apareceu aí na matéria anterior, e toda a equipe lá do Agarra. Boa prova para você que vai fazer prova amanhã, tranquilidade e confia, o que você tinha que fazer você já fez até agora. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, terceiro. Depois do intervalo, os dados da Covid-19 em Patos de Minas. Em 2 anos de pandemia provocada pelo novo coronavírus, mais de 30 mil casos foram confirmados na cidade. O Brasil registrou mais de 465 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 654.612 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 467. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 35%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. O país também registrou 54.745 novos casos conhecidos da Covid-19, chegando ao total de 29.302.583 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 46.895. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 44%, indicando tendência de queda nos casos da doença. Em Minas Gerais, registrou 4.678 casos conhecidos da doença e 59 mortes decorrentes da Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, 3.264.720 pessoas já testaram positivo para o coronavírus no estado. Destas, 3.119.907 são consideradas recuperadas. Outros 84.494 pacientes estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 60.319 óbitos foram causados aí devidos à Covid-19 no estado. Vamos agora aos dados da Covid-19 em Patos de Minas em tempo real. Vai aparecer para você na tela o painel coronavírus. São 581 óbitos registrados, 30.328 casos confirmados desde o início da pandemia. Nós temos neste momento, segundo o painel, 185 pessoas que estão se recuperando em casa. Do total de 30.328 casos confirmados, 29.554 já se recuperaram. Na ocupação de leitos, nós temos 5 pessoas de Patos de Minas que estão são 5 pessoas em leitos clínicos e 3 estão em leitos de UTI. Girando a tela agora para você acompanhar a situação das pessoas da nossa região, nós vamos girar a tela para você aí, para a gente poder acompanhar também a questão dos números, os quais não são ofertados neste momento. Vou pedir para você subir mais um pouquinho, diretor, por favor, a tela. Nós temos, sim, aparecendo para você. Da região, nós temos 6 pessoas que estão em leitos clínicos e 4 que estão em leitos de UTI. A pandemia da Covid-19 completou 2 anos e o sobe e desce das curvas de casos e óbitos ao longo deste período teve 2 fatores: as variantes e as vacinas. De um lado, esforços para desenvolver e aplicar imunizantes atuaram no controle da mortalidade e na circulação do SARS-CoV-2. Do outro, a própria natureza dos vírus de evoluir, adquirir maior poder de transmissão e escapar da imunidade fez com que as infecções retomassem o fôlego em diversos momentos. 6 milhões de pessoas morreram em todo o planeta em decorrência da Covid-19, que completou 2 anos desde que foi decretada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, foram 654 mil mortes provocadas pela doença, sendo que em Patos de Minas, 581 pessoas faleceram desde que a pandemia começou. Aqui no Brasil, a gente tomou as devidas precauções, né? Então aqui teve lockdown, fecharam tudo, pararam a escola, pararam tudo.
E a gente tinha um problema muito sério aqui, que é de logística. Então a gente não conseguia testar todo mundo, a gente não conseguia fazer vigilância, a gente não conseguia saber o número real de casos. Então deu uma impressão de que a primeira onda, o vírus não era tão severo. As medidas sanitárias e o distanciamento social foram decisões cruciais tomadas pela OMS. A adoção das máscaras de proteção e a constante higienização das mãos se tornou um hábito global no combate ao coronavírus. Em Patos de Minas, a criação do hospital de campanha foi uma das alternativas para desafogar o sistema hospitalar e acolher os enfermos. Ao fim de 2020, quando a doença parecia abrandar, as medidas foram sendo deixadas de lado e o surgimento da variante Gama deu início à segunda onda da Covid-19 no país. O pico de morte e pico de infecção até então era devido à Gama, E aí veio junto a vacinação, Junto com a vacinação, logo depois, enquanto a gente ainda estava no meio da onda de Gama, veio a Delta, O que na Europa foi uma terceira onda, aqui para a gente foi uma continuação da Gama. A segunda onda no Brasil veio acompanhada da vacinação, que trouxe esperança em meio ao caos. E quando o número de vacinados com as 2 doses estava prestes a se concluir, surge a variante Ômicron, altamente infecciosa, porém com consequências menos agravantes. Então daqui para frente, com uma população vacinada, a gente tende a ter picos, surtos. E igual a gente teve agora da Ômicron. Então é importante ter uma vigilância e monitorar quando esses surtos podem começar a acontecer e fazer uma devida prevenção para evitar impactos maiores em uma comunidade. Então pode ser que surtos sejam comunitários ou se espalhem mais por algumas cidades ou por alguns países, mas provavelmente acredito muito que daqui para frente a gente vai ter surtos. Em meio a este cenário de incertezas, a ciência ainda precisa lidar com a desinformação e com a difusão maliciosa de notícias falsas que vão contra a vacinação e a adesão de medidas sanitárias contra a doença respiratória. Outro problema muito grande é essa campanha de desinformação que teve aqui no Brasil e que ainda tem. A gente teve espalhamento de notícias, inclusive com governantes espalhando notícias falsas. E isso é um problema muito grande, porque isso desorienta a população. E uma população desorientada, ela não resolve o problema como um todo. Porque para passar por uma pandemia, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto. E esse é o grande problema. Dos mais de 30 mil infectados com a doença em Patos de Minas, 97% conseguiram se curar. Mesmo com a recente liberação do uso de máscaras no município, ainda é preciso ficar de olho em sintomas gripais e continuar mantendo os cuidados. Com o declínio do número de casos, a pandemia da Covid-19 no Brasil está prestes a ser considerada como uma endemia, o que não significa que a doença irá desaparecer, e sim se tornar algo que se manifesta de maneira previsível e mais controlada. Depois do intervalo, o governo de Minas rescinde contrato de concessão do Estádio do Independência. Os detalhes dos jogos da URT e Atlético na penúltima rodada do Mineiro. O NTV News volta em 2 minutos. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicou neste sábado no Diário Oficial do Estado o decreto de caducidade do contrato de concessão do Estádio Independência firmado com a empresa Luarenas. O motivo da rescisão unilateral é o não pagamento ao poder público desde 2015 dos valores devidos pelo uso do estádio, que já somam 36 milhões de reais. Com o término do contrato de concessão, o governo de Minas pretende corrigir o imbróglio de mais de uma década e impedir que novos gastos públicos sejam realizados, especialmente em um momento difícil quando se tem quadro financeiro. Situação ainda mais complicada, segundo o Estado, devido à pandemia da Covid-19. O Estado não irá assumir a gestão direta do Independência, já que para isso seriam necessários cerca de 9 milhões e 300 mil reais por ano para bancar os custos operacionais
operacionais do estádio em situação de pleno funcionamento, o que geraria um gasto total de 65 milhões de reais até 2029, que é o ano previsto para a devolução do equipamento ao América. Da mesma forma, uma nova concessão demandaria o custo anual de aproximadamente 5 milhões e 400 mil reais a serem pagos a uma nova concessionária, gerando aos cofres públicos um gasto de 38 milhões de reais até 2029. E a URT perdeu fora de casa por 2-0 contra a Tombense. Jogando pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, a URT perdeu por 2-0 para o Tombense. A partida aconteceu no estádio do Almeidão, em Tombos, cidade situada na zona da Mata Mineira. A equipe da casa vinha de um empate com o Uberlândia e a URT de uma derrota para o Atlético, a primeira do Trovão Azul, sob a tutela do novo técnico Paulo César Catanossi. Na partida contra o Gavião Carcará, a URT sofreu o primeiro gol aos 31 minutos, quando o meia Everton cruzou pelo lado direito para o atacante Ciel cabecear e marcar 1-0 para o Tombense. O segundo gol da equipe da casa só saiu no segundo tempo, após Euler derrubar Ciel dentro da área e o juiz marcar pênalti para o Carcará. Aos 16 minutos, Ciel cobrou e ampliou para o Tombense. Os dois tempos da partida contaram com 5 minutos de acréscimos, e aos 49 minutos do segundo tempo, a URT quase conseguiu diminuir o placar. Fim de jogo, e o Tombense vence por 2-0 após um jejum de 5 partidas e se distancia da zona de rebaixamento. Já a URT está apenas uma posição do Z2, com 7 pontos marcados durante a competição. Situação que se agrava aí para a URT, né? Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentarão, melhor dizendo, neste domingo, a partir das 5h30 da tarde, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida será disputada no Mineirão. Vamos saber agora como fica a tabela de classificação do Campeonato Mineiro neste ano. Em primeiro lugar está o Atlético com 25 pontos, seguido pelo Atlético empatado com o Cruzeiro ali nos pontos, mas a diferença nos itens é a seguir. Atlético com 19 pontos, Cruzeiro com 19 também, Caldense vem na sequência em quarto lugar com 18 pontos. Em oitavo lugar nós temos a Tombense com 11 pontos, Patrocinense com 7 e a URT com 7 pontos em 10º lugar. Depois do intervalo, você vai ver que 47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar 75 minutos de atividade física intensa. E o Atlético ganhou agora há pouco por 1-0 do Democrata lá em Governador Valadares. Neste jogo, o Galo teve desfalque do atacante Hulk, que foi diagnosticado com a Covid-19, o goleiro Everson, que se machucou após um choque durante o clássico contra o Cruzeiro, e o lateral direito Mariano, que também se feriu na partida do último domingo. O Galo segue líder da competição. Nesta semana, celebrou-se o Dia Mundial do Combate ao Sedentarismo, um quadro comum entre os brasileiros que foi agravado pela pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, 47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar 75 minutos de atividade física intensa ou 150 minutos de exercícios moderados durante a semana, como é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A Júlia tem 9 anos e gosta muito de praticar esportes. Ela faz aulas de balé e ginástica artística. As minhas aulas da ginástica, a gente tem um dia para treinar cada coisa. Tem dias que eu gosto, tem dia que eu não gosto do balé. A gente treina as mesmas coisas até a gente ficar boa e a gente evolui de nível. Só que durante a pandemia ela teve que ficar em casa. A Fernanda, que é mãe dela, explica que isso afetou o dia a dia e ela sentiu as consequências. No caso das crianças, elas foram as primeiras a parar e as últimas a voltar. Então, elas tiveram a privação do contato dos colegas, eles tiveram mais tempo de tela, tanto para as aulas online do esporte, tanto para a escola. Então, tudo que nós pais não gostaríamos de ver, a gente teve que ver e teve que aceitar. Então, consequentemente, a tudo que estava acontecendo, veio o ganho de peso. Porque não tem como você controlar uma criança em casa, fechada, e falar com ela, olha, você, além de
tudo que você não pode fazer também você não vai poder comer. De acordo com uma pesquisa do Frontiers of Medicine, realizada em 14 países, incluindo o Brasil, em 2020 foi identificada uma redução de 41% nas atividades físicas leves, como caminhadas e corridas. Já a proporção de exercícios mais rigorosos caiu 42%. Essa especialista explica as consequências do sedentarismo na vida das pessoas. Hoje já é amplamente conhecido, são vários os estudos de diferentes formatos, em diferentes locais, que mostram que manter uma vida sedentária, não ser fisicamente ativo, leva a aumento de risco, por exemplo, de desenvolver hipertensão, diabetes, doença coronariana, mais risco de morte por infarto, AVC, mais risco de alguns tipos de câncer, além de outras consequências para o bem-estar geral, né? Para o bem-estar físico, para o bem-estar mental. É considerado sedentário aquele que pratica menos de 150 minutos de exercícios leves por semana. A especialista explica que fazer exercícios é importante em todas as fases da vida. Para cada época da vida, existe um nível de exercício que seria o ideal para nós. Então, esses parâmetros do Colégio Americano, eles são para a população adulta, né? Quando a gente vai falar do idoso, qualquer pouquinho já vai ser benéfico, principalmente para aqueles que têm alguma doença, então um pouco que a gente faz já vai ser bom. E o outro oposto, o outro lado, que é a criança, para a criança, a quantidade de exercício ela deve ser ainda maior do que para o adulto. Para o adulto, às vezes, a gente recomenda 30 minutos por dia de caminhada 5 vezes por semana, 2 vezes de musculação 2 vezes por semana. Para a criança, o ideal é que ela faça atividades lúdicas, recreativas, que não tenham uma rotina fixa muito pesada, mas que elas mantenham-se ativa a maior parte do dia. Esse professor de educação física explica que atividades leves com supervisão de um profissional é uma boa opção para quem quer começar a fazer exercícios. A minha recomendação é procurar um profissional. Não tenham acesso, existem alguns programas públicos, tá? Que a Academia da Cidade, que são ligados às prefeituras no geral. E também existe sempre algum projeto social, sabe? Ou algum indivíduo que promove esse tipo de ação, grupos de caminhada, grupos de corrida. Mas se não houver jeito, tenta sair um pouquinho mais cedo do trabalho, vá caminhando até o carro, tente acumular 10 minutos, pelo menos, de atividade consecutiva. Uma atividade física pode ser varrer a rua, pode ser subir escada. Atividade física é um termo mais amplo do movimento. A Júlia virou uma inspiração. Além de praticar esportes e incentivar os seus familiares, ela já tem planos ambiciosos para o futuro. Quando eu faço exercício da ginástica e do balé, eu fico bem mais feliz, porque eu gosto de cada dia treinar mais para ficar melhor. E um dia tentar fazer uma competição, pode ser aqui mesmo. A atividade física é essencial, né? Principalmente para a saúde mental nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Você pode rever as reportagens exibidas nesta edição e outros conteúdos da NTV no site ntv.tv.br e nas redes sociais @NTV Patos de Minas. Obrigado pela sua companhia. O NTV News volta em nova edição na segunda-feira, às 7 horas da noite. Um excelente final de semana para você, juízo e até lá.